Boa noite, vamos começar cantando, né? Quarta-feira. Olha lá, está chegando mais pessoas para unir-se às nossas vozes. E senta um pouquinho mais para frente. Visivelmente hoje tem lugares até na frente aqui, né? Tá bom. Vamos cantar uns hinos aí para a gente nos alegrar o coração, a nossa alma. Nós estamos de parabéns, todos vocês, viu? Nós somos cristãos até debaixo d'água, né? Ó, não temas, sou contigo. Se a fé por vezes falta, quando só não posso ver. Dispensa favor, minha
noite, irmãos. Vamos se colocar de joelho para poder orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, agradecidos por poucos estarem aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Seu nome. Desde já pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, Senhor. Pedimos que o Senhor, Pai, de encontro às pessoas que necessitam da sua mão poderosa, Senhor. Pedimos que o Senhor entre com providência na vida deles. Pedimos também, Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê sabedoria a cada momento para estar na Tua casa, para sermos, Senhor, cada dia homens e mulheres, Senhor, voltados à Tua casa e à Tua palavra. Nos oriente, nos dê a sabedoria, Senhor, que vem do alto. Pedimos a Ti para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Una-se a nós, por favor, vem cá, por favor. Aqui, ó, diz que a brasa, ela longe da fogueira, ela vai queimando assim, aí apaga. Mas se ela estiver junto com as outras brasas, não é? Vai ficar uma fogueira forte, fogo bem forte. Nós estamos em poucos irmãos, irmãs, mas é gostoso também, né? Primeira quarta-feira do ano de 2023, chuvosa. Alguém aqui veio nadando? Ou veio de barco? Quase de barco, né? Pois é. Mas nós viemos hoje para agradecer a Deus e também pedir a Deus pelo ano que está aí na nossa frente, né? Nós estamos só no comecinho. Quantas coisas nós vamos passar nesse ano? Já imaginaram? Vamos conseguir se quisermos passar sozinhos? A gente não consegue. Por isso nós viemos buscar aqui um capitão, um chefe, um presidente, que é Jesus Cristo, né? Vocês teriam algum pedido? Trouxeram algum pedido para ser feito agora, nesse momento? Eu sei que cada um tem, mas se vocês quiserem externar, né, compartilhar conosco. Boa noite aos irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco. Boa noite. Então, eu quero agradecer pelo ano que passou, né, também. Agradecer novamente pelo ano que iniciou. Espero que tudo corra bem, né, como o ano passado, e esse ano seja melhor do que o que já passou. Peço oração pela minha vida, pela minha paz, pela saúde. Peço oração também pela vida profissional, espiritual. Peço oração para o meu lar, para mim e minha esposa. Espero também, logo estou voltando para o meu trabalho, né, aqui segunda-feira. Que Deus me abençoe, corre tudo bem. Esse ano nós trabalhamos mais com a mensagem do Senhor, né? E podemos alcançar porque está voltando. Eu estou sentindo também que está voltando breve. E nós temos que nos preparar a partir de hoje. Era a partir de ontem, né? A partir de hoje também. E que já pegou mais a Deus, né? Porque isso vai ser muito corrido, não vai ser diferente do que passou. Tenho quase certeza. Então nós temos que pegar mais em Deus, né? E pedir mais bênção e oração aos irmãos e aos enfermos. Esse é meu pedido e meu desejo em nome de Jesus Cristo. Amém. Também quero agradecer a Deus pelo ano que se passou, pelo ano que se iniciou já. Saúde, paz para todos, pela liderança da igreja, né? Também Deus põe as suas mãos em cima para que tudo dê certo, nós se unirmos e sermos um só. Consolo. E também peço a Deus que dê consolo aos meus familiares pela perda do meu pai, né? Que ainda o pessoal está muito triste, mas nós temos que continuar, né? Eu quero agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, agradecer porque nós conseguimos estar aqui
no horário hoje. E quero pedir para minha mãe, que ela está fazendo uma grande viagem, que eu com essa chuva e essas estradas ruins, a Fernão Dias está bem, com as faltas do mãe, mas que ela consiga chegar em paz. Está aqui ninguém mais gostaria de fazer o detetor. Aí não mesmo pode orar, irmão? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nosso eterno Criador e Redentor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado de bom. Queremos te agradecer por cada um que conseguiu estar aqui hoje, na sua presença, na sua casa, no primeiro culto de oração deste ano. Que o Senhor nos dê força, fé e perseverança para que durante todo este ano nós possamos nos permanecer conectados a Ti. Queremos que o Senhor olhe no coração de cada um, na gratidão de cada um e também cada pedido que aqui foi exposto, que o Senhor possa estar realizando de acordo com a sua vontade. Seja com a família unificada, dando o seu conforto e a certeza da ressurreição. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Acho que todo mundo já conheceu, já teve esse contato com a palavra que será ministrada aqui, porque nós, de uma certa forma, nós somos privilegiados, porque estudamos muito a Bíblia, através do estudo, principalmente o estudo da Escola Sabatina, né? A Escola Sabatina traz muito conhecimento para nós. E o tema que nós vamos abordar hoje é: qual será a identidade da última igreja aqui na Terra? Como é que são as características dessa igreja? Como que essa igreja está vivendo? Qual seria a identidade da igreja no final dos tempos? Né? Eu creio que ninguém aqui tenha dúvida de que o final dos tempos já estamos vivendo. Nos nossos dias atuais nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Isso é provado pela profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ao final da profecia leva-nos para o ano de 1844. Então, de lá para cá, nós já estamos vivendo os fins dos tempos. E Deus teve uma igreja desde o começo, e essa igreja vai permanecer até o fim. Ela passou por várias fases, como nós vamos ver, mas é uma igreja de Deus que ela vai estar presente no mundo até os fins, até o final dos tempos. Nós precisamos então identificar qual seria o perfil dessa igreja, né, que estamos vivendo hoje. Para entender isso, nós primeiro teríamos que ir lá nos primórdios do Gênesis. Nós vamos fazer uma pequena oração para que Deus nos ilumine aqui para entendermos exatamente a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua palavra neste momento. Que o Espírito Santo esteja pairando os nossos corações, nas nossas mentes, para compreendermos a Tua palavra e, sobretudo, colocá-la em prática, Senhor. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis, no capítulo 11, verso 6, aqui está falando o seguinte: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Aqui nós conhecemos a história, né? A história da Torre de Babel. O plano de Deus
que o povo crescesse, multiplicasse e espalhasse por toda a terra. Esse era o plano de Deus. Todos os lugares da terra teria que ter um povo representante de Deus. Mas aí olha o que aconteceu. Eles se ajuntaram, o idioma era um só. Isso facilitava muito, porque nós vemos hoje o efeito, né, de várias línguas. A irmãzinha ali sabe uma língua a mais do que nós, né? O chinês ou mandarim? Mandarim, olha só. Esse mandarim, sabe de onde ele vem? Desse momento aqui, onde Deus falou, porque os homens eles estavam se ajuntando, se aglomerando, bolando um plano para escapar das mãos de Deus. Deus destruiu o mundo, né? Um dilúvio. Então nós vamos construir uma torre que jamais vai chegar, essa água vai chegar lá em cima onde nós alcançarmos. Esse era o plano daqueles homens. Todos eles falavam a mesma língua. Aí eles bolaram esse plano e colocaram em prática esse plano. E Deus, chegou um momento que eles estavam muito abusados, né? Estavam realmente construindo uma coisa gigantesca. Eu não sei, nem imagino quantos metros já estava aquela torre lá. Mas hoje em dia, você olha para esse prédio aqui, você já vê que é alto, né? Aí no mundo afora tem prédios aí com 600 metros, 700 metros de altura. O Burj Khalifa, por exemplo, em quase 800 metros de altura. Sabe o que é isso? Quase 800 metros de altura uma torre. É certo, eu creio que a Torre de Babel não chegou a esse ponto não, mas o intento daqueles homens era tão grande, né, que eles, era mais um intento. Deus ficou assim irado, porque eles planejaram escapar das mãos de Deus. Ou seja, Deus para nós não é nada. Nós resolvemos alguma coisa, nós bolamos um plano aqui para escapar de qualquer ação de Deus. Essa era a intenção deles. Aí Deus, por isso que Deus fala aqui, e o Senhor diz: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Deus falando, né? Agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Aqui a humanidade, então, ela já estava alguns séculos depois do dilúvio. Então foi por isso que eles começaram a fazer. Estavam todos reunidos, um povo só, tudo aglomerado. Esse não era o plano de Deus. Eles tinham a ordem que Deus havia dado para que eles saíssem, se espalhassem por toda a terra. Mas mesmo assim, então, eles tiveram esse intento, essa afronta a Deus. Aí Deus confundiu ali as línguas, né? Cada um começou a falar em idiomas diferentes, ninguém mais se entendeu. Aí para construir uma torre, imagina, não tinha tradutor, pedia uma coisa, não era aquilo. Ou seja, um simples ato de Deus, ele desbaratou todo o plano dos homens. E Deus é assim mesmo. Quando ele vê que o homem está muito abusado, querendo fazer, ele simples mandar, ele desbarata o plano do homem, né? Aí começaram a brigar entre eles, um não entendia mais. Por exemplo, a irmã pode falar qualquer coisa aqui em mandarim para nós, que a gente não vai entender nada. Inglês, francês, italiano, russo. Eu vejo uns canais do YouTube, um rapaz, que ele fica procurando, tem um aplicativo lá, ele fica procurando pessoas, geralmente é da Rússia, ele é brasileiro, ele mora no Rio de Janeiro. Aí ele encontra um contato assim pela internet com as pessoas, ele começa a falar em inglês, né? Inglês quase todo mundo sabe, conhece. Aí, depois que a pessoa se identifica e fala que ela, por exemplo, é da Rússia, né? Aí ele começa a falar em russo com ele. A pessoa fica espantada, porque é uma coisa assim, interessante, né? A pessoa saber. E ele sabe 8 idiomas, imagina, poliglota.
E quando ele encontra também francês, italiano, até português, lógico, português, mesmo assim ele tabula uma conversa ali com a pessoa, né? Mas é muito interessante. E esse efeito então dessa mudança de idioma entre eles lá, confundiu a língua deles, passando a ter vários idiomas, e até hoje nós sentimos esse efeito, né? Mas o que nos chama a atenção é que as palavras do Senhor nesse texto: não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Olha só a petulância do homem, né? Deus mesmo falando que o homem, o que ele tenta fazer é absurdo. Na verdade, o que aconteceu ali, o que eles estavam planejando, é uma palavra que hoje nós conhecemos muito bem: globalização. Ali começou a globalização. Olha só. Todos os países, hoje nós vivemos essa globalização assim, visível, né? Por quê? Todos os países pensam igual. Pode ver. Todas as nações oferecem as mesmas coisas às pessoas. Ou não oferecem. Mas é sempre aquela mesma linha, você falando aqui, lá do outro lado do mundo estão pensando a mesma coisa. Nós vimos isso aí na pandemia, né? As nações todas cuidaram igual do caso da pandemia. Todos os países procedem igualmente para a solução dos problemas da pandemia, de outras coisas. Existem países que são outro sistema de governo, mas também, ou seja, é uma coisa mundial. É incrível você pensar que o que falava aqui nas reportagens do Brasil, aqui de São Paulo e tal, falava-se também lá nos Estados Unidos, lá na Europa, Canadá, Austrália, tudo igual. Isso aí chama-se globalização. É certo que eles não estavam separados como a humanidade é hoje, mas a ideia deles era se concentrar, trabalharem unidos para afrontar a Deus. Uma espécie de vingança, querendo dizer: esse Deus não nos pega mais um dilúvio. Deus viu que eles iam fazer tudo o que lhe viesse no coração. E Deus também está vendo hoje que o homem está no mesmo caminho. Tudo que vai no coração do homem ele está praticando. Então se tornou ali, aquela torre de Babel se tornou Babilônia, um lugar onde reina a confusão, a tirania, a violência, o pecado em forma extrema, e são contra tudo que se chama Deus. Escravizaram o povo de Deus, né? Incutiram em sua Babilônia, escravizou o povo de Deus, incutiram em suas mentes a rebeldia contra o Criador. Eles não podiam ter a sua própria identidade. Você sabe o que é você ser controlado? Tudo que você pensa, tudo que você crê, você não pode exercer. Existem muitos lugares no mundo hoje que é assim. Se alguém sabe que aquele lá é cristão, eles vão, perseguem e até matam a família, né? Não é à toa que na Bíblia essa Babilônia é chamada de a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Deus chama essa Babilônia desse jeito. E da mesma forma naquela época, hoje essa globalização também vai impedir os cristãos de serem cristãos mesmo. O fato de adorarmos o Deus verdadeiro será um motivo de perseguição e morte. Nós vamos chegar a esse ponto. Está profetizado. Não tem como não ser. Não vai ter como ser diferente. A palavra de Deus será proibida de ser propagada. Já existe em vários países e essa lei já está em vigência, em vigor. Por exemplo, várias plataformas também da internet, canais que falam a verdade, eles estão sendo censurados, fechados. Em outros países, os cristãos estão sendo proibidos de falarem de Deus fora das portas da igreja. Já viram isso? Você só pode falar da palavra de Deus
Da porta para dentro do templo. Para fora você não pode mais falar. E onde vai ficar o trabalho missionário, né? O evangelismo? A Babilônia moderna vai implantar leis para proibir a propagação da palavra. Já está implantando essas leis, né? No livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, João teve uma visão das 7 igrejas de Cristo Jesus. Essas 7 igrejas existiram de fato, né? Literalmente. Nós conhecemos, são as igrejas, Apocalipse capítulo 2 e 3, vamos lá. Apocalipse. Então nós temos 7 igrejas ali. A primeira é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última, Laodiceia. Cada igreja dessa representa uma fase da igreja de Deus ao longo da história, né? Quem visita, nós vamos ler agora então capítulo 3, verso 14 a 17. Hoje nós vamos falar sobre a igreja então de Laodiceia. Capítulo 3, verso 14 ao 17 fala: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras. Aqui ele já está começando a falar sobre o que ele pensa, o que ele acha da igreja de Laodiceia, que é a última. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amam, sê pois zeloso e arrependido. Então, olha só o conselho que Deus mandou para essa igreja última, a igreja de Laodiceia. Quem visita aquela região hoje, a região da Turquia, ainda encontra muitos vestígios da cidade de Laodiceia. Era uma cidade muito rica. Mostram as ruas, essas ruínas que eles encontram lá, mostram que as ruas ali eram feitas de mármore de primeira. Uma cidade muito rica. Por que ela era tão rica desse jeito, a cidade? Eles trabalhavam com uma indústria têxtil. Faziam tecidos finíssimos, caríssimos, lindíssimos. Eles tinham os melhores tecidos, estamparias e cores dos tecidos mais finos que se encontravam no mundo. Faziam roupas de lã e vinham povos de longe comprar ali esses tecidos, porque eles não encontravam em outro lugar. Era só ali em Laodiceia que tinha esses tecidos. E eles eram extremamente ricos com esse comércio. Imagina só, né? A gente sabe, sempre a gente vê que turco era rico, né? Porque eles trabalhavam com roupas, com têxtil, assim, a indústria têxtil. A gente sempre soube que esse segmento de mercado é muito valioso, né? Tem muito dinheiro. Na região de Laodiceia não tinha fonte de água. Olha só que interessante, ali não tinha fonte natural de água, eles importavam água. Como que eles importavam? Existia um aqueduto, né, que vinha de outras regiões com a água para abastecer a cidade. E você sabe que a indústria têxtil precisa de muita água, né? Água quente, para tingir ali os tecidos.
E até é difícil deles beberem aquela água, porque a água chegava ali morna. Assim. Vocês já tentaram beber uma água morna? Assim. Um chá ainda vai, né? Um chá. Mas a água pura, assim, morna, você está com calor, aí você pega um copo de água morna. É terrível, é mais útil. É pior do que remédio, né? Pior do que remédio. Interessante que o texto de Apocalipse fala que eles não eram nem quentes e nem frios, eram mornos, igual a água que eles tomavam. E por serem mornos, nem quente nem frio, Deus estava a ponto de vomitá-los da boca. Porque para Deus, ou você é, ou você não é. Se você estiver no meio, é zero para Deus, né? Se Deus não é 100%, se não for 100% a nossa vida em Deus, não é nada, é zero. E Deus fala assim: olha, vocês são mornos. Você já se deparou com alguém assim, indiferente, morno? Tanto faz. O que você fizer para ele, tanto faz. Se não fizer, tanto faz. Aquela igreja, essa cidade tinha igreja lá, pela Odisseia. Aquela igreja, as pessoas, por serem muito ricas, elas eram indiferentes, superiores. Já se deparou com uma pessoa que se acha superior? Terrível, né? Pensam em sua mente que o mundo gira em torno dela. A pessoa que pensa que o mundo gira em torno dela, ela pensa que ela não precisa de ninguém. Ela está sempre acima de tudo e de todos. A igreja de Laodiceia, ela foi construída com toda a riqueza, com toda a pompa. Tudo o que havia de melhor na igreja, naquela cidade, na vida dos irmãos de lá, eles possuíam. Não faltava ali nada. Agora, o estado espiritual daquela igreja, Deus estava para vomitar, lançá-los fora. Apesar de serem muito ricos, as suas obras eram mornas. As obras não eram mornas, eram mortas, né? Nós sabemos que a nossa salvação não é pelas obras, mas Deus ele tem um apreço muito grande pelas obras. No capítulo, nós não vamos ver, mas Tiago fala assim, no capítulo 2, verso 18: mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me tua fé, essa tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Está vendo? Tiago 2, verso 18. Só a fé basta? Só a fé basta, mas a fé leva a nós fazermos as boas obras. Não é isso? E Deus tem um apreço para aquele que faz boas obras. Deus então fala para a igreja, para essa igreja de Laodiceia: você é rica, abastada, você não sente falta de nada, a sua vida está tranquila. Geralmente, quando as pessoas estão com uma vida tranquila, principalmente financeira, né? Ela não se preocupa com mais nada. Eu estou acima de tudo. Pode vir crise como for, o meu dinheiro vai me defender. Você está acima das aflições. Deus fala assim, ó, para essa igreja: vocês não sentem nem necessidade de orar mais. Nem orar vocês não sentem mais necessidade. Para que orar? Se está tudo bem comigo, com a minha família, você nem dá importância do sofrimento dos outros, daquele que está ao seu lado. É indiferente. É como se estivesse num mundo diferente do nosso, né? Do real. Esse era o estado da igreja de Laodiceia. Como é bom você estar numa situação
onde você pode ajudar os outros. Como você pode ser assim um portador de bênçãos, né? Não estou falando no sentido apenas de dar um prato de comida para alguém, assim, de vez em quando, ou uma moedinha. Estou falando, é muito mais do que isso que Deus está falando aqui. Deus até falou para Abraão, né? Se tu uma bênção. Deus quer que nós sejamos portadores de bênçãos para outras pessoas, né? É muito gostoso quando você faz uma boa surpresa para alguém, né? Dá um presentão assim que a pessoa gosta. E o próprio Jesus fala que em Lucas, em Atos no capítulo 20, verso 35, ele diz assim, vamos ver, Atos 20, 35, falando sobre você ajudar alguém. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, me espero socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Vocês concordam com o que o Lucas aqui no livro de Atos está falando? Que é melhor você dar do que receber, por quê? Porque você está numa condição de dar melhor do que você está numa condição de receber. E volto a repetir, Deus falou também para Abraão, se tu uma bênção. Então, os cristãos da Laodiceia atual, nós estamos vivendo nos últimos tempos, e essa fase da igreja é representada pela igreja de Laodiceia. Tem as características da Laodiceia antiga, e são as mesmas características da Laodiceia de hoje. Então, nós somos cristãos vivendo na época da igreja de Laodiceia atual. É isso mesmo, é sermos bênçãos aos outros, com boa influência, animar uns aos outros, mais ajudar do que criticar, né? Mais ajudar do que criticar ou colocar as pessoas para baixo. Isso aí é um perigo. Contudo, Jesus alerta. Vamos voltar lá em Apocalipse 14. Aliás, capítulo 3, verso 17. Jesus alertando, né? Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Miserável. Não havia nessa igreja necessidade de nada, mas ela era miserável. Deus falando que aquela igreja, com tudo que ela tinha, mas ela era miserável, era cega e com tantos tecidos que elas faziam, tecidos finos, ela era nua, mostrando a sua vergonha. Embora achava-se rica, era pobre. Embora a sua riqueza vinha dos tecidos, ela estava nua, estava despida. Ela era cega, ou seja, não enxergava os seus erros. E aqui é uma mensagem para a igreja de hoje, e para cada um de nós também. Era cega e não enxergava os seus erros. Qual era o altar de adoração da antiga Laodiceia? Onde que eles iam adorar? No coração. Deus deles não era o verdadeiro Deus. E hoje nós estamos correndo um grande perigo também. Fama e dinheiro era o altar deles. E a igreja, se não se preocupar com isso, vai se tornar também um altar, sendo traduzido por fama e dinheiro. Quantas pessoas não enxergam seus erros, né? O pecado cegou o presente século, a Bíblia fala. Mas com tudo isso, Deus ama a sua igreja.
ele vê que ainda existe uma chance de restauração para essa igreja. Agora, prestem bem atenção no que Jesus aconselhou essa igreja. Capítulo 3 ainda, versos 18 e 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Aliás, verso 18 primeiro, né? Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E comprar também colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Olha só, os pontos que Jesus colocou ali, né? Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Não comprar no comércio humano esse ouro. Esse ouro que eles compravam no comércio humano, Deus aconselha que comprasse ouro puro, refinado, mas de quem? Dele próprio. Vocês entenderam o que Jesus quer dizer aqui? Comprar de mim ouro refinado? Porque a única fonte do verdadeiro ouro é Jesus Cristo. A riqueza, né? Isso. Para que te esquecer, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quanto amo, ser pois zeloso e arrepende-te. Mas aquela igreja não era tão rica, por que Jesus aconselhou a de comprar dele ouro refinado, né? Eles não eram ricos pelo comércio de tecidos coloridos, aqueles tecidos lindíssimos. Por que Jesus aconselhou para que eles vestissem vestiduras brancas para esconder a sua vergonha? Porque aquilo tornava aqueles homens, aquela nação, aquele povo, tornava-se superiores e insensíveis. Eles eram melhores do que todos. Para comprar esse colírio aconselhado por Jesus, olha só que interessante, ele tem muitos detalhes nesses versos, né? Primeiramente, você precisa se convencer de que você está enxergando mal. A gente primeiramente tem que reconhecer que está enxergando mal, ou seja, precisamos de um remédio, de um colírio. Quem usa óculos pode testemunhar o que eu vou falar agora. Um dia, eu tinha uns 17 anos, aí eu e um colega estávamos vendo um filme, e legendado, né? E eu estava me esforçando, eu falei para ele, nossa, essa legenda está tão apagada, né? Você está enxergando? Ele falou, para mim está ótimo. Ele já estava com óculos. Eu falei, sério, você está enxergando a legenda? Ele falou, estou. Aí eu falei, presta um pouco o óculos para mim. Aí eu coloquei o óculos. Que absurdo, gente, eu vi tudo. Vi a legenda, vi aquela tela brilhante. Você vê que coisa, né? Eu vivia sem saber que eu enxergava mal. Até um dia que comparou uma solução, no caso ali não foi um colírio, mas foi um óculos, mas representando um colírio de Deus, né? Eu passei a enxergar. Aí eu fui um oftalmologista e fiquei impressionado, cara, de como as coisas eram bonitas e brilhantes e assim, bem focadas, né? Porque o míope ele tem um desfoque assim que ele não enxerga as coisas de longe. De perto enxerga, eu tenho até que tirar o óculos para enxergar bem de perto, sabe? Mas de longe não. Aí eu fui no oftalmologista, eu achava que ele ia me passar um colírio, que aquele colírio ali iria resolver o meu problema. Aí ele me examinou, tal, nós fizemos os testes da vista. Aí
Aí ele passou uma receita assim, eu falei, o colírio que ele vai me dar, né? Aí ele falou assim, tá aqui, você escolhe uma armação bem leve no começo. Eu falei, o quê? Óculos. Não, mas eu queria usar óculos. Eu sabia que aquilo lá incomodava muito. Mas, pelo fato de eu passar a enxergar bem, a gente faz esse sacrifício, né? Então, descobrindo que não estava enxergando bem, eu fui procurar um médico. Eu não concebia a ideia de usar óculos, mas pelos benefícios eu aceitei. No âmbito espiritual, as pessoas da mesma forma, elas se acostumam a enxergarem mal. A gente sempre deixa para depois, a gente lê só um pouquinho, a gente negligencia, depois eu vejo isso, depois eu estudo mais afinco, está enxergando muito mal. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá o colírio. E essa pessoa passa a enxergar a verdade como ela é, exuberante. A verdade você contempla com alegria. Que colírio é esse? É dito que aquele colírio que Jesus mencionou lá para a igreja de Laodiceia, era um colírio, eles tinham um colírio para passar nos olhos, um unguento, né? Só que era muito caro demais. Era assim calculado, o frasquinho do colírio, o dinheiro de uma vida toda de trabalho. Imagina só como era caro. Mas eles eram ricos, né? Eles podiam comprar. Mas o colírio que Deus nos apresenta hoje para nós, para tirar a nossa cegueira, é o mesmo colírio que Jesus deu àquele homem cego de nascença. Vamos até ver esse verso, está lá no livro de João, no capítulo 9. Capítulo 9, o verso é 25 de João. Ele retrucou, dizendo: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Nós conhecemos a história desse rapaz, né? E aqueles homens da lei lá, aqueles fariseus, eles interrogaram esse jovem, porque eles viram que o homem era cego e agora não era mais. Aí foram questionar com ele: como é que você agora enxerga? Você era cego mesmo? Sim, cego de nascença. E quem foi que te curou? Foi aquele profeta. Mas aquele homem não é pecador? Aí ele fala: se é pecador, eu não sei. Mas eu era cego e agora vejo. Aqueles homens eram tão assim, ferrenhos, querendo sobrepor todo mundo, passar por cima de tudo, que foram até questionar os pais daquele rapaz. Ei, seu filho era mesmo cego? Ele era nascente. E por que agora ele está enxergando? Falou: olha, não sei, mas ele tem idade suficiente para responder, né? Foi quando eles voltaram naquele homem e ele respondeu: não sei se é pecador, se não é. Eu só sei que eu era cego e aquele homem me curou. Então esse é o colírio que Jesus nos dá hoje. E quanto às vestiduras brancas que Jesus falou para aquela igreja comprar, aonde se compra essas vestiduras brancas? Onde nós podemos encontrar essas vestiduras brancas? A própria Bíblia dá a resposta. Está lá no capítulo
7 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui é onde você pode comprar esse colírio para os seus olhos, para passar a enxergar, e é onde você também pode comprar essas vestiduras brancas. João ficou assim, querendo saber de onde que eles vieram, pela multidão, vestidos de branco. Olha, eles vieram de grande tribulação, mas cada um deles branqueou essas roupas no sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro. Então, nosso apelo é para que nós busquemos todos os dias esse colírio para enxergarmos as coisas de Deus, enxergarmos também e estarmos diante de Deus com vestiduras brancas, lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Amém? Amém. E que você põe a sua fé? Nós vamos cantar o hino que traduz isso. É o número 188, né, irmão? Vamos colocar de pé? Pode aumentar um pouquinho. Nada ponho minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me posso a face ver, eu mesmo assim não vou temer. Em cada prova suportar, vou sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. O seu amor é leal, abre caminho temporal, ao secar minha tentação, é Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Querido Deus, nosso Pai eterno, te agradecemos, Senhor, imensamente por essa palavra que nos trouxeste. Viemos aqui, Senhor, buscar o resultado dos teus conselhos, para que cada um de nós possamos ungir os nossos olhos com o teu colírio, para que possamos passar a enxergar a tua vontade e praticá-la. Da mesma forma, lavar as nossas vestes, alvejá-las no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Dá-nos sabedoria, capacidade, discernimento, forças, coragem, Senhor. Sobretudo, mantenha a nossa esperança na breve volta deste Cordeiro, que é Jesus Cristo. Amém. Perdoa, Senhor, se temos falhado alguma coisa contra o Senhor. Lava o nosso coração.
Nós te rogamos essas bênçãos, confiados de recebê-las, pois as pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, Deus acompanha cada um de nós para os nossos lares. Estaremos aqui no primeiro sábado de 2023, né? Primeiro sábado. Sábado que vem. Encontraremos nós a todos vocês neste dia, tá bom? Deus abençoe. Nada apoio minha fé, se não a graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados.